mais uma aula aqui do nosso curso para você aprender a aprofundar um pouco mais a sua escrita na elaboração de projetos sociais. E nesta aula você vai aprender sobre a metodologia do projeto. A metodologia, ela é o passo a passo de como o seu projeto será executado. Então, é também um tópico muito importante, extremamente necessário, que seja uma escrita organizada, uma escrita detalhada e ao mesmo tempo clara e objetiva. Na metodologia você vai informar todas as ações, todas as atividades que vão ter no seu projeto para que você alcance, para que você atinja os objetivos que você estabeleceu. Então, o projeto ele vai ser composto, a metodologia, na verdade, será composta da descrição das atividades, das ações, das técnicas e dos instrumentais que você vai utilizar para realizar, para executar o seu projeto social. A metodologia, ela é, digamos que, o manual de instruções para quem vai executar o seu projeto. Então, ainda se faz mais importante ter cuidado com ela quando não é você que está elaborando o projeto que vai executar, porque isso acontece, né? Nem sempre a gente escreve projetos, é que nós mesmos é que vamos executar. Às vezes serão outras pessoas da nossa equipe, pessoas que a gente gerencia, que estarão na execução, na prática, ali na ponta, executando o projeto. E para que essa pessoa faça exatamente aquilo que você idealizou, exatamente aquilo que você pensou, ela tem que estar ali com uma instrução, com um material que vá permitir que ela perceba, que ela compreenda, que ela entenda exatamente o que é esperado dela na execução daquele projeto. Então, por isso que é extremamente importante que a gente detalhe minuciosamente cada etapa, cada passo a passo que o projeto vai percorrer. Se você faz uma metodologia muito simplista, muito simplória, ou também cheia de palavras ali, de coisas que não vão acontecer, o seu projeto, a grande tendência dele é de dar errado lá na prática. Então tenha cuidado, tenha atenção, dedique-se a esta parte, para que você ali então possa materializar ali todo o processo de execução do projeto. Eu, Andréia, sou uma pessoa extremamente visual, então eu gosto de, quando ler a metodologia, que eu visualize exatamente o que vai acontecer lá na hora que o projeto estiver sendo executado. E um outro ponto que a metodologia se faz tão importante é porque através dela, através do que você escrever, do que você descrever na metodologia, que você vai ter os seus recursos humanos, os seus recursos materiais e os seus recursos financeiros definidos e também o seu cronograma de execução. Então, a metodologia, ela abastece todos esses outros tópicos. Como? Como que isso acontece? Vou te mostrar. Na metodologia, você vai descrever, então, quais serão as ações, as atividades que você vai fazer. Quando você pensa na atividade, automaticamente você pensa em quem vai fazer, qual material que vai utilizar, quanto que aquilo vai custar e quando que aquilo vai acontecer, não é mesmo? Então, percebe como que está tudo amarradinho? E a função da metodologia é responder à pergunta como. Como que o projeto vai ser executado? O projeto vai ser executado através de uma oficina de música. Aí, para essa oficina de música acontecer, o que a gente vai fazer? E aí é onde você vai começar. Primeiro nós vamos ligar para todas as famílias, ou nós vamos realizar visitas para saber se a família está interessada. Aí, na visita, o que você vai fazer? Eu vou conversar sobre isso, isso e isso, eu vou entregar esse documento, ou eu vou solicitar esse documento. Ok, primeira parte, ok. A partir da visita, então vamos supor que uma ação da visita ou desse contato telefônico é convidar essas pessoas para o primeiro grupo. Então a próxima ação do projeto vai ser o primeiro grupo, inaugurar o primeiro encontro. Ok. Nesse primeiro encontro, o que vai acontecer? Vai acontecer X, Y, Z. Nós vamos servir um lanche, nós vamos dar um cartãozinho de despedida. Então percebe? Então eu vou precisar, lá nos recursos materiais eu vou precisar de lanche
eu vou precisar do papel rosa para fazer o cartão, eu vou precisar do balão que a gente vai fazer a dinâmica de execução ali do grupo. Então percebe que quando você vai pensando de uma maneira organizada e estruturada, você vai organizando todos os outros tópicos. E talvez você esteja se perguntando assim, Andréia, mas eu não tenho tempo agora de planejar tudo. E as coisas do dia a dia que acontecem e que às vezes saem do planejamento? Claro que o projeto precisa considerar isso, né? Precisa considerar que às vezes nem tudo vai sair como planejado, mas você precisa ter sim uma base inicial. E é importante que então você dedique tempo ao planejamento. Muitas pessoas e muitos equipamentos têm a tendência de querer já logo começar a coisa na ação, de começar fazendo as coisas, e aí acabam atropelando os passos, atropelando o processo, e às vezes não tem uma ação tão bacana como poderia ter, ou os profissionais acabam ficando exauridos porque de pensar as coisas ali no meio caminho, de ir andando e amarrando o sapato ao mesmo tempo, dá muito mais trabalho, gente. Então, confiem em mim. Tirem, reservem um bom tempo para o planejamento, para pensar tudo, né, que você puder, o máximo que você puder, para que você evite, para que lá na frente fique mais leve e fique mais fácil. E sim, é claro que tem algumas coisas que vão ser necessárias, inclusive a partir da execução do projeto. Como, por exemplo, se você estiver trabalhando com grupos, com rodas de conversa, você pode programar todos os encontros antes e lá durante a execução, de repente, aquilo que foi planejado, você percebeu que tem uma outra demanda que é mais urgente, que é mais importante para os usuários. Tudo bem substituir, não tem problema. O problema é você não ter planejado e no meio do caminho ficar se matando para pensar, para resolver o que vai fazer. Percebem a diferença? E claro também que, inclusive aqui eu já deixo uma dica, né, um pulo do gato, quanto mais participativa for a construção da sua metodologia, mais chances de dar certo o projeto tem. Mais chance das pessoas aderirem, das pessoas gostarem, das pessoas participarem, frequentarem, tem, porque elas participaram, porque o projeto estava coerente. Então lembra lá das aulas iniciais do curso que eu falei da importância do planejamento, da importância da participação no planejamento? Envolve também a metodologia, né? As pessoas participarem daquilo que elas desejam fazer, né? Que elas possam opinar sobre o que elas desejam. E claro que nós temos que ter em mente também quais são as normativas, quais são as legislações que regem o nosso trabalho, porque às vezes as pessoas vão pedir algo que nós não temos condição de atender ou que nós não temos permissão legal ou institucional para fazer. Então é importante que a gente pondere isso também. Mas quanto mais a gente envolve as pessoas nesse processo, mais chance delas aderirem, delas participarem tem. E aí na assistência, a gente às vezes é muito comum as pessoas falarem assim, não aderiu, não aderiu. Mas será que as pessoas realmente não aderiram porque elas não querem, porque elas são descompromissadas, porque elas são desaplicadas, ou porque aquilo não é interessante para elas, aquilo não acendeu uma luzinha para ela. E às vezes isso choca a gente, né? Fala assim, nossa, mas meu projeto é maravilhoso. Pode ser maravilhoso para você, mas pode não ser maravilhoso para outra pessoa, né? E aí, claro que também as pessoas também têm o direito de não querer, de escolher, não estar ali, né? Naqueles espaços, mesmo sendo um direito delas, né? Então a gente tem que também ter essas ponderações, esses cuidados, até pra gente não se frustrar e também para a gente ter consciência do nosso papel, da nossa responsabilidade, que é de ouvir o sujeito, que é de ouvir os usuários e fazer cada vez mais projetos que atendam de fato às suas necessidades, às suas demandas, né? Então, espero que vocês estejam aí gostando, acompanhando, que a gente esteja junto no raciocínio até aqui e vamos lá continuar. Eu vou deixar embaixo desse vídeo um esquema também que pode te ajudar a elaborar a construção da sua metodologia. Porque você pode fazer a metodologia de duas formas. Você pode escrever um texto corrido, né, um texto mesmo escrito, corrido de todo o processo da execução do projeto. Ou você pode vir por cada atividade, descrevendo cada atividade, como que ela vai ser feita, o que vai acontecer.
tá? Então, vou dar um exemplo concreto para vocês. Quando eu atuei no trabalho social com famílias do programa Minha Casa Minha Vida, eu tive a oportunidade de um primeiro momento apenas acompanhar a execução de um projeto que foi elaborado por uma outra pessoa, né? Elaborou a proposta, inicialmente o município terceirizou a elaboração do projeto técnico social para fazer o trabalho ali com as famílias, e num segundo momento eu escrevi o projeto com a supervisão dos técnicos da Caixa Econômica Federal. E aí é exatamente assim, como a prefeitura depois licita uma empresa para executar, tinha que ser tudo minuciosamente detalhado para que depois a gente pudesse acompanhar e cobrar se a empresa fez aquilo. Então, às vezes, esse processo de planejamento é algo estranho pra gente, algo novo, porque às vezes a gente está acostumado a fazer as coisas ali, não vamos ver o que dá, não vai fazendo, né? Mas é possível sim fazer esse projeto no planejamento, construir todo o raciocínio do projeto antes dele ser executado e ao longo do caminho fazer os ajustes necessários, e isso a gente vai trabalhar lá no monitoramento e avaliação do projeto. Mas você pode também. E lá no projeto do trabalho técnico social, né, de acordo com os modelos da Caixa, é assim que a gente faz. A gente escreve inicialmente na metodologia qual que é o caráter ali, né, qual que vai ser o método, a técnica que vai perpassar ali o projeto. Então a gente escreve isso em formato de um textinho e depois a gente vem escrevendo cada ação por tintim e o que deve acontecer em cada ação, né? Qual dinâmica que deveria utilizar, como que ia ser a metodologia, se era roda, se era grupo, se ia usar vídeo, se ia usar filme, tudo. Já em outros projetos, eu já tive a oportunidade de também escrever em texto corrido. E aí você vem escrevendo como se em cada parágrafo você fosse colocando cada atividade. Então, no primeiro início ali, né, nos primeiros parágrafos, a gente vai descrever se vai ser uma metodologia participativa, se vai ser uma metodologia pensada em conjunto com o usuário. Você vai descrever ali uma introdução da sua metodologia e depois você vai descrevendo, né? Então o presente projeto visa atender as famílias X através de uma oficina construção, de um grupo tal, de uma oficina tal, que vai se dar da seguinte maneira, 2 pontos. E aí, no primeiro momento será realizado isso, que vai ter isso, aquilo, outro, e onde será feito aquilo, outro, onde os profissionais, e se você já sabe quem vai executar, então se, por exemplo, é os orientadores, onde os orientadores sociais vão fazer isso, aquilo, outro, caberá à técnica assistente social e ao psicólogo fazer XYZ, e a coordenação vai ser responsável por fazer aquilo, outro. Você bota isso lá no início. No segundo parágrafo, você vê, em seguida será realizado outra ação desse modelo, nesse formato, percebe? Então você vai escrevendo, né, assim, detalhando a maneira que você consiga visualizar, a maneira que você consiga, que o seu gestor consiga, que o seu financiador consiga ler o projeto e entender, poxa, esse projeto tá maneiro, tá show de bola, vamos fazer. E até porque, se no meio do processo você adoeceu, você precisou sair, ou você vai embora, vai para outro trabalho, e aí você vai deixar ali o seu legado, a sua construção, né? Algo que vai estar ali pronto, bacana, organizado, para ser executado por quem chegar depois, né? Porque a gente, enquanto servidores públicos, ou ainda que você trabalhe no setor privado, enquanto um funcionário, um servidor da política pública de assistência ou de outras políticas que você atue, nós temos que ter esse princípio da responsabilidade, da continuidade dos serviços. Então, escrever uma metodologia bem detalhada, bem minuciosa, também vai auxiliar caso isso, né, aconteça. E, de novo, né, gente, eu vou aqui reforçar. Muitas pessoas devem, às vezes, questionar isso por pensar assim, André, mas na prática a gente sabe que funciona, na prática a gente sempre dá um jeito, a gente se organiza, não precisa detalhar isso não, isso aí eu já sei que eu vou fazer, que eu vou ter que fazer, né? Pra que colocar que a coordenação vai ter que solicitar os materiais e tal? Tá, gente, isso pode funcionar na prática, mas aqui a minha missão, a minha função é te orientar e te capacitar
para que você escreva projetos para serem aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, mas também para serem aprovados em editais de grandes empresas, se você quiser, ou em grandes fundos de financiamento, se você desejar. E para grandes fundos, para grandes empresas, isso não passa. Em conselhos, para o seu gestor, para a sua coordenação, pode até passar, mas em grandes fundos, em grandes financiadores, em grandes editais, que o seu projeto eu tenho certeza que tem potencial para conseguir, se não tiver tudo muito bem escrito, tudo muito bem detalhado, não vai passar, né? O seu projeto vai ser reprovado. E a minha missão aqui é te ajudar a escrever projetos que sejam aprovados, né? Que você consiga ali o financiamento que você deseja e que também na prática vai ser muito mais fácil de você trabalhar, ainda que você vá apresentar esse projeto só para o conselho, só para a sua coordenação, ok? E outro ponto, se você agora é o coordenador, se você é o gestor, se você é o gerente, né, se você é o técnico que fiscaliza, que acompanha, que orienta as pessoas que vão executar, é muito importante que você também avalie, porque talvez você está nesse local de avaliação de projetos, né? Talvez você escreve, você elabora, mas talvez você também está nesse local de quem lê, de quem aprova os projetos que a sua equipe escreve, ou que os seus pares escrevem, mas que talvez você tenha a responsabilidade de dar ali o veredito. Então, também cabe a você fazer essas perguntas, esses questionamentos e dar essas instruções para as pessoas que estão escrevendo de como elas devem escrever, de como que você deseja que o projeto seja, né, apresentado. E aí também já deixa logo a dica, chama elas para se inscreverem, né? Em breve a gente deve ter novas turmas e aí você já fala com ela para ficar ligado, para vir fazer também, né, o curso e aprender também na prática como escrever projetos que brilham, projetos que de fato vão fazer diferença na vida das pessoas. Tanto dos profissionais, porque vai trazer muito mais leveza, muito mais economia de tempo, muito mais tranquilidade, quanto para os usuários que vão receber algo muito mais organizado, algo muito mais bem preparado, ok? Então, bora chamar todo mundo. E se ficou ainda alguma dúvida para você em relação à metodologia, se você tem algum questionamento, alguma sugestão sobre esse conteúdo, me escreve, deixa aqui os seus comentários para que a gente possa juntos, né, somar forças em prol de um trabalho melhor. Combinado? Vamos junto para a próxima?